das palavras de Jesus pode sugerir que é mais antigo e que os outros elementos da narrativa dos outros evangelhos foram adições posteriores. Se o Evangelho de Tomé realmente é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais, isso significa que é mais próximo da mensagem de Jesus? E se for assim, significa que a Bíblia cristã está literalmente incompleta? A resposta pode estar em encontrar a data exata em que o Evangelho foi escrito. O Instituto de Conservação de Museus Smithsonian, ou MCI, tem uma equipe de especialistas e cientistas para extrair os segredos de documentos antigos. Nós fazemos um trabalho de detetive. Nossos cientistas examinam com diferentes tipos de instrumentos para entender realmente o que é, de que lugar do mundo veio. Os estudiosos procuram pistas da idade de um evangelho no papel e na tinta do documento. Sinto que às vezes consigo entrar na cabeça do autor. Principalmente porque um conservador precisa desenvolver uma espécie de visão invertida de raio-x. Você tem um objeto na sua frente que chegou a você em seu estado e sua condição naturais. E você precisa pensar em todas as coisas que aconteceram com ele. Uma pista sobre a idade do papiro pode ser encontrada na própria escrita. Na época em que o Evangelho de Tomé foi escrito, a maioria da população era analfabeta. A pessoa que escreveu o Evangelho era provavelmente um escriba profissional. Pesquisadores descobrem a verdade através da análise minuciosa dos métodos e ferramentas de um escriba. Os escribas não eram apenas redatores, eles levam seus materiais de arte consigo. Eles preparam suas tintas com substância sólida e depois moem e adicionam líquido para escrever. Uma certa variabilidade no tamanho das partículas seria prevista. E uma coisa muito, muito perfeita e muito, muito pura e muito, muito consistente poderia ser um sinal de que é um material mais moderno. Volte. Bem aqui. Uma análise mais detalhada do Evangelho de Tomé revela que certamente não se trata de uma falsificação moderna, mas a idade exata do Evangelho ainda não ficou clara. Um teste com carbono 14 foi feito no Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi. As páginas revelaram que a cópia datava aproximadamente de 300 a 400 anos depois de Cristo. As cópias mais antigas de Mateus, Marcos, Lucas e João vêm aproximadamente da mesma época. Mas estudiosos concordam que todos esses evangelhos devem ser cópias de textos muito mais antigos, porque escritores da antiguidade referem-se a esses evangelhos por volta de 150 depois de Cristo. A idade exata do Evangelho de Tomé é incerta e controversa. É mais antigo e mais preciso que os de Mateus, Marcos, Lucas e João? Até que uma cópia mais antiga seja encontrada, a questão continua um mistério. Mas, independentemente da idade, o Evangelho de Tomé revela uma batalha dentro do cristianismo. A igreja tradicional tinha Mateus, Marcos, Lucas e João do seu lado. Mas os gnósticos alegavam ter o apoio da própria Maria Madalena. Durante séculos, os cristãos acreditaram haver apenas 4 evangelhos que revelavam a vida e a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas essa crença mudou no final do século XIX com a descoberta dos primeiros evangelhos perdidos. Uma das mais impressionantes escrituras esquecidas foi descoberta no Egito, em 1896. Um evangelho com um autor muito surpreendente. É um evangelho escrito em nome de uma mulher. E não uma mulher qualquer, mas aparentemente Maria Madalena. E não a Maria Madalena que tem um papel na igreja, que é a prostituta arrependida e assim vai. Esta é a Maria Madalena, que é uma discípula amada. Ela é parte do círculo íntimo. Poucos fragmentos sobrevivem, mas eles põem o verdadeiro significado de Maria em perspectiva. Se o Evangelho de Maria é autêntico, significa que as mulheres um dia foram líderes poderosas na igreja cristã.
significa que Maria Madalena não era uma prostituta recuperada, mas a líder dos apóstolos. E numa religião dominada por homens durante séculos, significa que o evangelho mais importante foi escrito em nome de uma mulher. O Evangelho de Maria detalha as instruções secretas que Jesus conta apenas a ela. Segredos sobre a vida, a morte e o paraíso. Nesse evangelho, Jesus revela certas coisas sobre a vida após a morte para Maria em termos muito gnósticos. A vida após a morte nos 4 evangelhos tradicionais é descrita como um paraíso cheio de alegria. Mas no Evangelho de Maria, a vida após a morte envolve uma estranha jornada da alma após a morte, na qual o morto encontra seres angelicais e demoníacos, conforme a alma vai seguindo o caminho até o céu. É apenas para Maria que Jesus revela essa jornada secreta da alma. O Evangelho relata que Pedro, o líder dos apóstolos, reage de forma explosiva a essa revelação. Pedro diz: ele realmente falou com uma mulher sem nosso conhecimento? Devemos nos voltar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós? No Evangelho, os apóstolos ignoram a condenação de Pedro e apoiam Maria, dizendo: se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? O significativo é que havia uma espécie de ligação espiritual, que Maria era tida como uma pessoa de dentro, uma líder, alguém que tinha a habilidade de motivar os outros, e esse era seu verdadeiro dom.